Amigos daqui lhes enviam saudações. Saúda aos amigos dali, um por um. Amém, meus irmãos? Pronto. Só esse ano você já leu 3 livros aqui. Olha que maravilha. Glória a Deus. Já leu Judas a semana passada e agora mais 2 livros. Dos 66, você já leu 3 livros. Pronto. Fica mais tranquilo agora para você continuar a sua jornada aí. Tem alguns irmãos que já estão desistindo. Nós estamos num grupo ali com 40, agora já tem menos. Mas continua, irmão. Continua lendo a Bíblia lá todos os dias. 4 capítulos por dia. Hoje é que dia mesmo, irmão? Dia 5. Né? Já são quantos dias aí do ano? Então, é isso aí. Vezes 4, já são mais de 300 capítulos se você continua lendo 4 capítulos por dia. De 1.180 e alguma coisa, está faltando um pouquinho agora. É só você continuar a jornada aí. 3 livros você acabou de ler agora na igreja. Quinta-feira passada e mais um agora, semana que vem mais um, pronto. Está vendo? Novo Testamento dos 27, 3 já foram. Irmãos, essas 2 epístolas, essas 2 cartas pequenas, são maravilhosas, tanto quanto de Judas. Também, irmãos, eu nunca havia pregado nessas epístolas. Cito um texto ou outro durante uma pregação, mas parar para fazer propriamente uma exposição desses 2 textos pequenos, curtos, mas poderosos. A segunda e a terceira carta, a epístola de João, consideradas menores na Bíblia, mas elas são poderosas por muitos motivos. Primeiro, o presbítero aí é identificado como o mesmo João. João que escreveu o Evangelho de João. João, o mesmo que escreveu o Apocalipse. João, então, primeiro, segundo e terceiro João. O discípulo amado. O discípulo que deitou no colo ou no peito de Jesus, aquele discípulo queridinho de Jesus, digo eu, não a palavra, aquele que andou com Jesus, é amado por Jesus. Por que eu posso então, e os historiadores identificam Jesus como, João como autor dessas epístolas, por palavras que se identificam com o Evangelho de João, como por exemplo, permanecer, como por exemplo o amor, como por exemplo verdade. Nós sabemos que a tese de João no seu evangelho é provar o tempo todo que Jesus é Deus. Essa é a tese de João no evangelho de João. Quando ele tenta dizer que Jesus é o verbo, que desde o princípio estava com Deus, ele está mostrando ali no primeiro livro, no primeiro capítulo, que Jesus é Deus. Quando ele vai falar sobre o eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, é aquele ego em mim lá, que se materializou a Moisés, quando ele disse assim, olha, e o povo? Se o povo perguntar quem eu sou quem eu sou. O eu sou agora, na pessoa bendita de Jesus, é o próprio Deus encarnado. E João tenta provar isso o tempo todo no seu evangelho, e ele prova isso. Mais do que isso, ele vai então, na sua primeira epístola, João, segunda e terceira epístola, especificamente falar sobre o permanecer, sobre verdade, sobre o amor e sobre o caráter cristão. A primeira é um pouquinho maior, então deixa para uma próxima. Mas a segunda já começa de uma forma espetacular. Ele vem construindo dizendo assim, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. O que nos dá a entender quem de fato estava direcionando, cuidando daquele rebanho, daquelas pessoas, era uma senhora, era um grupo de pessoas, era uma senhora eleita. O presbítero escreve, João escreve, ordenando, orientando para que esta igreja permanecesse sobre algumas bases, sobre permanecer na verdade, permanecer em Cristo e permanecer no amor. Porque sabemos que essa epístola foi escrita entre 85 e 95.
quando João já era um líder respeitado ali na Ásia Menor, mas já estava de uma idade avançada quando ele escreve essas epístolas. Já sabemos também que em Apocalipse ele está na ilha de Patmos, bem idoso, bem velhinho, quando ele recebe a revelação de Deus, máxima do Senhor. Nesse momento aqui também, ele está bem idoso. Então ele escreve uma carta pastoral, uma carta de cuidado, porque a igreja, vimos a semana passada, que ela tinha sido invadida por infiltrados. Pessoas que estavam querendo levar uma doutrina falsa de que Cristo, de fato, não havia sido encarnado, ele não havia morrido ou ressuscitado. Isso nós podemos perceber a partir do verso 7 de 2 João. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. As pessoas, algumas acreditavam que o Messias ainda não era real. E, irmãos, os infiltrados continuam. Eram os falsos convertidos ao cristianismo, que estavam lá, com as suas raízes judaicas, dentro, infiltrados, literalmente, daquilo que não crê ainda que Cristo viria, ou já tinha vindo. O Messias para eles ainda, e até hoje é assim, não é real. Então eles estavam propagando isso no meio da igreja. João, com seu coração amoroso, bondoso, ele diz assim: espera aí, a senhora eleita, aos seus filhos, cuidado com esses. E ele vai fazer uma mensagem bem pastoral, de muito cuidado. Mas eu quero falar de 3 João. Vou usar só o segundo como introdutório, uma introdução. Mas eu quero falar do caráter. Porque, segundo João, ele vai falar sobre esse cuidado com as pessoas que estão tentando falar de uma doutrina dentro da própria comunidade de fé. Então, eles devem permanecer no amor, permanecer em Cristo. Mas agora ele vai tratar do caráter dos líderes. E ele vai falar de 3 pessoas propriamente na sua 3ª carta. Primeiro ele começa com, olha aí, irmãos. Com quem? Gaio. Tem apresentação aí, não? Menino mais lindo desse planeta. Ao amado. Você já pensou receber uma carta, não do seu pastor, né? Mas assim, do discípulo amado, ao meu amado irmão. Nós costumamos falar isso, né? Amado irmãos. Imagine João na sua idade avançada, querendo proteger e cuidar da igreja. Ele escreve agora para Gaio, a quem amo na verdade. Mais uma vez, irmãos, palavras-chave dentro do texto de João: verdade, amor, permanecer. Quando você pega o Evangelho e as 3 epístolas, você pode se deparar com essas palavras. Quando pega João capítulo 15, você vai encontrar ali permanecer o tempo inteiro, que ele vai falar sobre a videira, permanecer. Você vai encontrar em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade, a leaté está lá implícito, direto e indiretamente no texto de João. Porque ele quer provar que Jesus é Deus. Mas nós temos que tomar alguns cuidados. A 3ª carta é uma carta pastoral também, mas de cuidado sobre algumas coisas que devemos observar, especialmente sobre aqueles que estão dentro e que às vezes não sabem o que estão fazendo. Primeiro, Gaio.
um exemplo de fidelidade. Olha para o texto, irmãos, olha para o texto. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a tua alma. Que coisa linda, irmãos. E ele continua: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falam a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando, não é andando na verdade. A verdade não é só um conceito, você anda com ela, fala sobre ela, você vive essa verdade. E que é muito importante aqui, irmãos, Gaio recebe elogios extraordinários. Ele fala sobre, em outras versões, eu oro para que a sua prosperidade, pela sua prosperidade. Eu sei que às vezes nós, como igreja convencional, igreja tradicional, igreja reformada, igreja não sei das quantas, nós temos alguns cuidados ao falar sobre prosperidade. Mas João, ele, ao falar sobre o caráter dos líderes que estavam sobre a igreja, ele deixa isso claro. Eu oro para que a tua saúde vá bem e que tudo te ocorra bem. Em outras versões, que você seja próspero. Porque prosperidade, irmãos, diretamente está relacionada a duas realidades. Prosperidade a bens, isso é real. E prosperidade tem tudo a ver também com saúde. E aqui ele está falando das duas coisas, dos dois conceitos. Gaio, eu quero que você seja próspero. Tem nada contra, irmão, tem nada errado. Você ter coisas, ter bens, ter carro, casas, enfim, nada disso. Isso aí é fruto do seu trabalho, Deus te honrando, enfim. E glória a Deus, e compartilha com o pastor, seja fiel a Deus, vai dizimando aí, está tudo certo, e Deus vai continuar te abençoando, e as comportas do céu vai ser abertas. Isso aí. Não vi um amém, eu sei que ficou meio assim. O problema são os extremos. Quando falamos só sobre isso, ainda hoje eu vi um vídeo de uma pessoa falando que quando Adão e Eva comeram do fruto, eles estavam mexendo nos dízimos. Falei, Jesus, de onde saiu essa teologia? O que isso tem a ver? Eu nunca vi um absurdo tão grande. Nem Albert Kuzma tinha dito tanta absurdidade. Que viagem, tudo para falar do dinheiro. Aí é outro extremo. O outro extremo é não falar. É com medo de falar, porque, não, irmãos, ser próspero não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E é evidente que João está falando isso para o seu amado irmão. Seja próspero. Só que há um contraponto aqui. Que vá bem a sua prosperidade, assim como vai bem a tua alma. A medida da tua prosperidade é a medida do teu mergulho na verdade, Caio. Como você tem mergulhado na verdade, você tem sido próspero e a tua alma vai bem. Ou a tua alma vai bem, por isso você tem sido próspero. Tem gente que a prosperidade está lá, mas a alma está só aos pedaços. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que não tem nada ou muito pouco, mas está mergulhado na verdade, andando na verdade. E João faz questão de dizer para o seu amado: eu reconheço que muito me alegro em receber notícias de que você é fiel.
Tem gente que é próspero, tem uma alma próspera, mas não é fiel. Gaio tinha as 3 características e era fiel. E aqui, irmãos, quem envia as notícias são os missionários. A carta, a terceira, é uma carta missionária. Porque João não está lá. Ele escreve e depois ele recebe as notícias. E alguém envia essas notícias, dizendo assim, olha, mas Gaio é um exemplo. É um exemplo de prosperidade, é um exemplo de que a alma está bem, e é um exemplo de fidelidade. Se eu e você fôssemos examinar a nossa alma, como estaria a sua alma? Ele diz, vai bem, como vai bem a sua alma. Você é fiel? Você é fiel? Já viu naqueles para-choques? Deus é fiel. Aí se eu estivesse lá na posição de Deus, tá, isso eu sei. Tu é fiel? Eu sou fiel? Que ele é fiel, eu não tenho dúvida alguma. Não tenho dúvida. Mas eu sou fiel. Será que se João fosse escrever, e de fato a carta ela é atemporal, ela não é para uma igreja local, ela é para a igreja, independente do tempo e do momento, por isso que é uma carta geral, se aplica a toda a igreja em qualquer momento da história. Ele está escrevendo agora para a igreja contemporânea, para a igreja atual, para a igreja de Meia-Ípe. De fato, se ele fosse escrever agora e para esse tempo, será que ele ia reconhecer Antônio? Eu reconheço que há prosperidade na sua vida, eu reconheço que a sua alma vai bem e reconheço que você é fiel, Antônio. Substitua o nome aí pelo seu. Se aplicaria à sua vida? E isso muito me alegra. Verso 4, ele diz, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. A minha maior alegria, mais uma vez, ele fala sobre verdade. E quem é a verdade, irmãos? Cristo. Aqui ele não vai falar o tempo inteiro de Jesus, 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 mas vai usar as palavras que traz luz, o próprio Cristo, que é a verdade. O que mais me alegra é que os meus filhos, João, ele se identifica aqui como pai. Como pai. Pai de um povo. Os meus filhos. Não tem nada mais que alegre o coração de um pai. É saber que um filho anda na verdade. E não tem nada mais que entristece o coração de um pai, é saber que um filho não está na verdade. Se João substituísse Gaio por Antônio, por fulano, por ciclano, será que teríamos essas mesmas qualidades? Amado, mais uma vez, verso 5, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Fazer por quem nós conhecemos é muito fácil, nem sempre, mas é mais fácil. Mas fazer pelo desconhecido é outro. Ele não é amado ou fiel
só porque ele faz para agradar. Ele não está fazendo para agradar João. Ele está fazendo porque ele anda na verdade. Na verdade. Mas há um segundo personagem nesse texto para falar sobre o caráter daqueles que cooperam com a verdade. Quem é, irmãos? Coloca o nome do seu filho, um nome muito bonito. Poderia pregar só sobre esse líder. Olha o que diz a respeito dele. Verso 9. Gosta muito de ser o mais importante entre eles. Não nos recebe. Enquanto um amado, o tempo inteiro falando que é amado, que é fiel, que é próspero, que a alma vai bem, o outro, o mesmo, na igreja, irmãos. Eu diria que nos tempos modernos seria assim, o dono da igreja, ou o que se achava tal. Verso 10, portanto, se eu for, chamarei a atenção dele. Diótrefes, ele diz, ele era o dono. Ele era aquele que queria ser o mais importante. E não passava a mensagem de João. Era desobediente, desleal à sua liderança. Gaio repetia tudo que João mandava. João não estava lá, escrevia e passava para a liderança. Ele, contudo, fazia o contrário. Não passava o que o líder mandava passar, porque ele fazia tudo o que ele queria fazer, porque é ele que mandava. Irmãos, nós estamos falando no final do primeiro século. Os donos da igreja. E hoje a mesma coisa, irmãos. E João diz assim, se eu for, chamarei a atenção dele, para que o que está fazendo com as palavras maldosas contra nós, ele difamava João. Ele difamava Gaio, ele difamava a igreja, ele difamava a liderança. Quem? Digo, Judas, os infiltrados. E o que me assusta, irmãos, como que esse homem assumiu um papel de liderança na igreja, sem caráter. Porque ele trajava ser. Porque ele parecia ser. Porque ele carregava a Bíblia. Porque ele vestia roupa de crente. Hoje não faz muita diferença, né? Porque não tem roupa de crente, não tem roupa de mundo. Hoje tanto faz. Mas tudo bem. Deixa eu abrir aspas aqui. É melhor eu fechar sem falar para não... Deixa para uma carta de Coríntios, que vai caber muito bem. Portanto, se eu for, eu vou chamar a atenção, porque ele está falando palavras maldosas contra nós. Contra nós quem, irmãos? A igreja, os líderes, João, que está escrevendo e orientando. Irmãos, pasme. Não é gente de fora, irmãos, nunca vai ser. Nunca vai ser.
Se um descrente fala alguma coisa de crente, é porque ele ouviu algum ventilador. Porque ele não está aqui. Ele não sabe de nada, de vida cristã, ele não sabe. Da igreja de meia Y, da igreja X, Y ou Z, ele não sabe. Ele sabe porque tem alguns infiltrados que repassam informações falsas, desleais a respeito de quem? Da liderança. Está aí, irmão, João, primeiro século, estamos no século 21. E ele diz mais, verso 10, parte B. Não satisfeito com isso, olha o nome do sujeito, tinha que ser, né? Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos. Ele é muito santo. Ele é muito bom. Ele é o bambambam. Ele se recusa a receber os irmãos. O texto não diz por quê. O texto não diz que ele se recusou a receber os irmãos porque os irmãos estavam em pecado, porque os irmãos estavam em adultério. Não. Ele simplesmente se recusa a se submeter a João, a carta de João, e não quer receber os irmãos. Esse aqui é do tipo que está escrito no 2 João lá, que pregavam coisas as quais não deveriam estar pregando dentro da igreja. E falando. E ainda o texto continua. Se recusa a receber os irmãos, verso 10, e impede os que desejam recebê-lo. E os expulsa da igreja. Misericórdia. Expulsa da igreja. Ele era, ele pelo menos se achava dono da igreja. Porque expulsar alguém, não, você eu não quero, você eu quero, você vem, você não vem, você sim, você não, esse cargo é meu, esse cargo é teu, esse cargo é meu, não, isso é meu, esse ministério é meu, isso aqui é meu, isso aqui é teu, não, irmãos. É isso que João está dizendo assim, olha, cuidado. Porque quando eu for aí, eu vou dar uma palavra pastoral. E vou chamar esse sujeito no canto, no gabinete pastoral. E vou ter uma conversa face a face com ele. Eu queria escrever mais coisas, por pena. Mas tem algumas coisas acontecendo, mas vai chegar o momento que eu quero conversar face a face. Inclusive com esse sujeito aí que é dono da igreja. Hoje, irmãos, tem alguns líderes, pastores, que têm medo de ter essas conversas. Com medo de perder o emprego. Com medo de ser pastor. E João está dizendo assim, olha, anda na verdade, prega a verdade, fala a verdade, porque verdade não dói, irmãos. Se fala de Cristo, que é a verdade, verdade não dói. Verdade é verdade. Se está doendo é porque na verdade está tratando. Se está mexendo, porque está tratando. Esse negócio de verdade dói. Que dói nada. Graças a Deus aqui nós não temos. Nunca tivemos. Donos não. Só se teve algum dia antes, mas não. Eu tenho certeza que não. O único dono é Jesus. O único vitalício é Jesus. A única autoridade total é Jesus. O único que tem a capacidade de unção sobre as pessoas é Jesus. E é isso que João está dizendo para os seus amados. É Jesus. Terceiro e último, Demétrio.
Demétrio suaviza o amado, o que se achava dono, e agora o que dá bom testemunho. Testemunho aprovado. Se você olhar o verso 11 e o verso 2. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aqueles que fazem o bem é de Deus. Ah, que maravilha, irmãos. Aqueles que fazem o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é lógico que é uma retórica. Você já viu algum crente fazer uma coisa má? Já viu, ou já ouviu, ou algo, sei lá. Nunca foi de Deus. Não sou eu que estou falando, não. Está aí no texto. Eu não estou julgando ninguém, não. O texto está dizendo. Quem faz coisas más não é de Deus. Mas pastor, como é que pode tal pessoa? Eu vi essa pessoa fazer isso. Ela foi batizada, ela é crente, ela prega, ela canta, ela dança, ela, sei lá. Judas ceiou. Judas viu milagres. Judas andou com Jesus. Judas foi batizado. Judas viu coisas extraordinárias ao lado de Jesus. E irmãos, o evangelho é sério. O evangelho é sério. E aí, verso 12, quanto a Demétrio, todos falam bem dele. 3 tipos de líderes em um mesmo espaço. Um amado, próspero, maravilhoso. O outro pula, você já viu. O terceiro, amado, bom testemunho. Todos falam bem dele. E a própria verdade testemunha a seu favor. Ele está dizendo assim, e o próprio Cristo testemunha a seu favor, de Demétrio. Nós também testemunhamos, diz o versículo. A verdade testemunha, Jesus e nós também. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro, é de Jesus Cristo. Irmãos, mais uma perguntinha para concluir. É claro que nós não devemos viver por tudo que todo mundo fala. É claro. Mas, alguém diz, não vou falar isso não, né? Testemunho, irmãos. Testemunho. Testemunho no trabalho, nas nossas relações. E eu só posso testemunhar daquilo que eu vivo. Eu só posso falar do que eu creio. Do que eu creio. Todos falam bem dele. A verdade e nós, os apóstolos. Testemunho. Uma igreja será próspera, uma igreja cresce, não é por causa dos métodos. Não é porque é com célula, de célula, com célula, sem célula.
ou porque ela é de programa sem programa tradicional, convencional. Não. Ou porque ela tem parede preta, azul, lilás ou qualquer outra coisa. Não. Não. Porque eu conheço igreja que não tem célula e cresce. Cresce em quantidade, em qualidade, um monte de coisa. Cresce. Conheço igreja que não tem parede preta, nem palco preto, nem cadeira preta, seja lá o que for. E é igreja. É a qualidade do seu e do meu testemunho lá fora que faz muita diferença. Você já parou para pensar que às vezes nós insistimos, pedimos, chamamos, fazemos isso e aquilo e aquilo e aquilo, e fulano, ciclano, beltrano nunca vem, nunca vai numa célula na igreja ou qualquer outra coisa assim? É normal em alguns aspectos, mas em outros pode ser a qualidade dos crentes que tais pessoas estão olhando. Porque todos olhavam para Demétrio e falavam bem. Os apóstolos, a verdade e a sociedade. Porque a sociedade só vai falar do que os crentes propagar. Só vai falar da igreja o que os crentes propagar. Só. Uma vez eu estava aqui nessa rua aqui, principal ali, em frente ao supermercado. Aí uma senhora, eu fui fazer alguma pergunta, eu não lembro, numa loja ali que vende um monte de coisinha ali, não lembro o nome da loja. Aí ela falou assim, você é o pastor da igreja? Eu fiquei, aqueles 3 segundos, cric, 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 sou. Aí eu falei assim, agora o que vai vir, né, depois? Ela, nossa, eu preciso visitá-lo. Visitar a comunidade, né? Não visitar o pastor, visitar a igreja. Aí eu falei, vai lá, minha irmã, faz a visita, glória a Deus. Nossa, eu tenho ouvido tantas coisas boas. Alguém falou alguma coisa boa para ela, ou ela viu em algum lugar, não sei. Assim como as más notícias também, irmãos. E eu finalizo. Demétrio, bom testemunho. Tenho muito a lhes escrever, eu tenho muito o que falar. Mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero ver em breve o que João está propondo para Gaio. É um relacionamento. Por cartas é muito bom. Por WhatsApp é muito bom. Mas eu prefiro uma conversa olho no olho. Os covardes sempre falam por trás. João está tentando dizer, eu quero conversar com todos. Com Gaio, com o dono da igreja e com você, Demétrio. Uma conversa tete a tete. Face a face. Vamos ver se quem falou vai falar. Quem fez vai fazer ou falar. E ele finaliza dizendo, a paz seja com você. Os amigos daqui também te enviam saudações. Há uma frase do Luther King, que poderia ser um versículo, digo eu. O que mais me revolta, o que mais me entristece, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque é o que dá a entender que dos 3, é o que dá a entender, quem fazia muito barulho era o dono. Tanto é que ele dá uma ênfase maior para isso.
Faz barulho, irmão. Tá bom, faz barulho, grita, chama atenção para Deus. Porque os maus vão tentar de alguma forma. Como assim, pastor? Na igreja? Irmãos, em todo lugar. Eu queria, nessa noite, lhes pregar uma palavra de encorajamento, no sentido de assim, uau! Mas João, com a carta pastoral, nos aperta um pouquinho, dizendo assim, cuidado, quem sou eu dos 3 líderes? Oremos, feche seus olhos em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite, Pai, estamos aqui, meu Deus, com o nosso coração de fato aberto, ao menos o meu, Senhor Jesus. Pedindo que, no nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra, a Tua palavra, Deus, entre sempre em nosso coração e faça a transformação necessária, Pai. Deus, muda o nosso coração, muda o nosso caráter, muda a nossa vida, para que sejamos, Deus, bons testemunhas, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor fará. Jesus, continua a trabalhar no nosso coração como igreja local. Continua, Senhor Deus, a mover os nossos corações em direção ao Teu altar. Que nessa noite, Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos convença de fato do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos, Deus, ouvir a voz do Senhor. Que possamos ainda essa noite, Deus, nos reconciliar contigo, Pai. Nos arrependermos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Ao menos, Senhor Jesus, essa é a minha oração. Espero, Deus, que seja a oração dos meus irmãos também, no nome de Jesus. Que a graça redentora do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo